Vamos lá, gente, dando continuidade aqui nas perguntas. Tem uma pergunta aqui interessante, estou dando risada só de ler. Professor, espírito voa? Oh, meu Deus do céu, espírito, gente, espírito. O espírito, ele de certa forma, ele voa, mas na verdade não é que ele voa, ele sai voando igual um passarinho. O espírito não voa igual um passarinho, que você vê assim nos filmes que bate as asinhas e sai voando. Tanto é que nas imagens de Jacó, tem a tal das escadas de Jacó que Jacó viu, que é uma das coisas que eu vi também espiritualmente. E eu vi eles subindo, como se fosse uma escada energética, eles subindo. Então não é que eles saem voando, mas nada impede que o espírito ele possa se transformar em algo, uma bola luminosa, que isso acontece, e ele pega e faz os movimentos que tem. Então, essa aula aqui não vai ser nem para ficar escrevendo, né? Vai ser mais para bater papo com vocês. Então você imagina o seguinte, o espírito, ele não fica encostando no chão. Tenta imaginar o espírito pairando. Seria mais ou menos o seguinte, eu tenho aqui o chão, então vamos lá, tem aqui o chão, certo? E aí eu tenho o espírito, e ele dá esse espaço aqui embaixo, esse espaçozinho. E esse espaçozinho a gente chama de pairar. Pairar. Ele paira. O que seria esse paira? É como se ele... É como se você pegasse dois ímãs e ele não relasse aqui, tivesse uma força que não faz com que ele rele. Ele paira, ele fica sobrevoando como se fosse caminhando, mas sem precisar caminhar. Imagine que o pé do espírito tivesse um ímã e o chão tivesse outro ímã. Ele pega e vai andando, ele anda, você vê os passos dos espíritos. O espírito você vê como se fosse uma pessoa normal, tá? Você vê eles andando, mas você não vê eles assim. Se eu olhar pro pé deles assim, gente, eu vou falar pra você, apesar que eu também quase nunca reparo o pé dos coitadinhos, mas você não vê assim, sabe? Você falando assim, nossa, tá relando de fato no chão. Você tem a sensação de que ele tá no chão, mas eu não vejo tocando, apesar que eu vou explicar uma outra coisa para vocês. Tem alguns espíritos mais densos que esses não só tocam no chão, como rastejam no chão. Eu já vi muitos espíritos rastejando no chão. Apesar que se uma pessoa olhar um espírito daquele, automaticamente, com certeza absoluta, vai pegar e vai falar assim, aquilo lá não é um espírito não, aquilo lá é um demônio, porque é feio. Então você tenta imaginar um trem todo rastejante, todo meio deformado, assim, deformado andando, mas não deixa de ser um espírito, certo? Com baixa evolução, com maior densidade. Agora os espíritos que a gente chama de luz, esses que vêm e tal, o que acontece é assim. Então vamos lá, são duas situações que a gente tem que prestar atenção. Eu vou falar para vocês como eu vejo, tá? Pode ter outros médiuns que vê de forma diferente. Eu tô falando o que eu consigo ver. Aí vocês pegam e deduzem com outros aí, vê como é que cada um vê de um jeito. Mas pelo menos eu vou relatar o que eu vejo. Depois vocês vão e cruzam com outras pessoas. Tenta imaginar a seguinte situação. O espírito de luz, ele pega e aparece do nada, ele fala o que tem que falar e some. Isso acontece demais. Mas tem uns espíritos que andam muito rápido, que é os tal dos mensageiros. Tem uns espíritos que parecem um vídeo em câmera rápida. Eles pegam e fazem e vai embora muito rápido. Tem esses daí também. Engraçado que esses que andam muito rápido, eu nunca vi um gordão, espírito gordo. É tudo espírito magrinho coisa. É engraçado, né? Eu nunca tinha reparado nisso. Agora que eu tô fazendo vídeo, que eu tô reparando nisso. Verdade, rapaz, eu nunca tinha reparado nisso.
Espírito igual eu, meio gordinho, porque eu sou meio gordinho, né? Tem umas papinhas, passa de 100 quilos, já viu, né? Já ficou gordo. O que acontece? Eu também não vejo espíritos de luz. Eu já vi espíritos densos, grandes, com formato daqueles ogro, carecão, assim, eu já vi isso, espírito denso. O espírito denso é mais humanizado, parece com a nossa característica, né? Mais coisa, né? Barrancão, já os espíritos de luz, eles já são mais... chegam com aquela coisa assim... não sei o que, observam muito, ficam olhando, chega a dar até nervoso, né? Que eles ficam olhando, vendo o que é, o que não é, o que deixa de ser. Então, outra característica deles também, eles sempre vêm com uma cor branca ou iluminada. Aí você tem os dois tipos de iluminação que eu vejo. A mais que eu vejo é cor branca, como se fosse a roupa, com contorno luminoso amarelado. Mas também já vi contorno branco. Só que aí quando vem com esses contorno branco, eu não consigo ver muito bem a luz, que é como se a luz emanasse da própria. Então eu não consigo ver roupa, não consigo ver. Quando é branco, pelo menos eu não consigo ver. Então tem essas características. Outra característica interessantíssima desses espíritos de luz é uma grande maioria, mas muitos espíritos, tudo com barbinha branca. É impressionante como que tem espírito que usa barba branca. Isso aqui é mais uma outra característica. Muito menos espíritos femininos do que masculinos. Isso é uma outra característica que eu também reparei e não sei por que o motivo. Eu não sei se é porque eles se apresentam sempre disso daí, que tomam uma forma meio parecendo do Noé, sei lá, de Moisés. Eu não consigo entender. E as roupas é tipo bata, tipo daqueles algodão grosso, que você coloca assim e a roupa cai por em volta da coisa, fica cheio de dobras assim na roupa. Então você tenta imaginar o seguinte. Então você tem... Eu vou colocar aqui o corpo de uma pessoa. Então você tem aqui o pescoço e você tem a cauda. É como se ele colocasse uma roupa onde ficasse só a mão para fora. É como se ele colocasse uma roupa e essa bata vinha até o chão, tá? E essas roupas, ela cai e aqui como se tivesse umas dobras. Sabe quando fica mais ou menos assim, ó, dobrado? Assim na roupa, ó, fica assim, ó, mais ou menos assim, dobrado. Essa sensação que eu tenho de quando eu vejo. Sensação, tá? Então, como se tivesse uma cortina, que você vê aquelas dobras da cortina, ele ficaria mais ou menos com essas dobras assim. Alguns, não são todos, tem uma cordinha que amarra aqui assim. Então, um nozinho assim, que a cordinha fica aqui. Alguns. E muitos têm a barbicha branca. Aí você vai ver tudo barba branca, cabelo branco, barba branca, tudo meio esbranquiçado. Alguns, não são todos, mas é uma característica. Você pegar e falar assim pra mim, professor, e espírito mulher, então você não vê? Não vejo. Quando eu vejo, todas têm uma característica parecendo Nossa Senhora. Com aquela coisinha, com aquela... É aquele jeitinho da Nossa Senhora, jeitinho de uma Nossa Senhora com uma mistura de preta véia. É um negócio meio estranho, gente. Eu queria tanto que alguém pegasse fazer os desenhos, que eu ia falando as características, eu ia falar para a pessoa ir desenhando para mim. Eu ia falar assim, ó, faz assim, a característica assim, assim, assado, depois você manda para mim que nós vamos ver como é que ficou para mim fazer o retrato falado dos espíritos. É desse jeito. Agora, tem também muitos espíritos que não se consegue ver o rosto, viu? Anjo. Eu vou falar um negócio pra você. Eu nunca consegui ver a face de um anjo. Anjo com asa?
O rosto é tão iluminado, é como se alguém jogasse uma luz, você não enxerga. Você vê que tem alguma coisa que parece com o nariz, você vê que tem alguma coisa que parece com o olho, mas é como se fosse você enxergando contra a luz e tentando entender o que é, o que não é. A roupa é muito parecida com essas, e tem asinha, e tem aquela asa, e não fica, eu também não vejo com asa aberta não, eu sempre vejo com aquela coisa como se fosse um agregado na parte das costas, um agregadão assim, descendo as asas por trás das costas, é assim que eu vejo, também nunca vi nenhum voando, batendo asa, não. Eu já vi uma vez eles tocando a asa numa pessoa e a pessoa recebeu uma energia muito doida, isso aí eu já vi. Eu já vi algumas coisas disso daí, mas, gente, não é padrão. Agora, tem espíritos também que usam roupa preta. Os que usam roupa preta, normalmente eles usam aquelas capas parecendo capa de chuva, não dá pra ver o rosto, não dá pra ver. Alguns casos dá pra ver um bigode dourado. Olho colorido eu nunca vi, mas já vi relatos de pessoas falando que tem um olho colorido. Eu já vi bigode colorido. Mas normalmente eu vejo que aquela capa dá pra ver que é uma capa, que tem um rosto lá atrás, mas não dá pra enxergar. Aquela capa também parecendo isso daqui, com a roupa toda assim, mais preto. Só que normalmente esses daí são tudo guerreiros. Você vê assim a postura dele guerreiro, usando espada, usando uns negócios malucos assim. Então essas são as características. Agora espírito voa, querido, ele plana, ele flutua. Tá? Respondendo a pergunta. Espero ter podido ter ajudado. Jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Namastê.